Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje você vai conhecer a surpreendente transformação causada por meio milhão de toneladas de conchas de ostras lançadas no mar da Flórida. O que parecia apenas descarte de resíduos acabou criando uma estrutura viva, densa e muito mais complexa do que os cientistas imaginavam. Em poucos anos, uma área quase sem vida do Golfo do México começou a se transformar em um ecossistema em constante crescimento. E a forma como tudo aconteceu pode mudar completamente a maneira como você enxerga o oceano. Número 1. O experimento marinho em que quase ninguém acreditava. Entre os anos de 2007 e 2024, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida realizou uma das experiências costeiras mais polêmicas já conduzidas no estado. A ideia parecia simples demais para funcionar. O plano era recolher conchas de ostras descartadas por restaurantes e empresas de processamento de frutos do mar em diferentes regiões da Flórida. Depois, esse material seria transportado até o litoral, colocado em barcaças e despejado no Golfo do México, nas proximidades de Cedar Key. Ao todo, utilizaram-se mais de 500 mil toneladas de conchas. Vale a pena parar por um instante e pensar em como a matéria-prima era comum. Eram conchas retiradas de pratos depois das refeições, conchas empilhadas nos fundos de fábricas, conchas acumuladas em quantidade suficiente para encher caminhão após caminhão. Todo aquele material, em condições normais, acabaria sendo enviado para aterros sanitários. Não havia substrato criado em laboratório. Não havia composto desenvolvido por engenheiros. Não havia material importado, caro ou tecnologicamente avançado. Era apenas resíduo. E justamente essa simplicidade fez tanta gente duvidar de que algo importante pudesse surgir dali. A reação contrária apareceu rapidamente e com muita força. Organizações ambientais afirmaram que aquilo era apenas descarte de lixo no oceano disfarçado de projeto de conservação. Elas alertaram que as conchas poderiam soterrar os organismos frágeis que ainda sobreviviam no fundo arenoso. Pescadores locais, muitos deles pertencentes a famílias que trabalhavam naquela região havia gerações, temiam que o material sufocasse o sedimento, modificasse as correntes e arruinasse áreas de pesca utilizadas havia mais de um século. Não se tratava de uma reclamação isolada ou sem fundamento. A oposição era intensa, era respeitada e estava baseada em preocupações ecológicas reais. Pessoas que passaram a vida inteira observando o comportamento daquelas águas estavam convencidas de que o projeto causaria danos graves. Mesmo assim, a comissão decidiu seguir em frente. O raciocínio era direto. Aquelas conchas seriam descartadas em aterros de qualquer maneira. Caso existisse ao menos uma pequena possibilidade de elas funcionarem como base para a formação de recifes, o risco poderia valer a pena. Na pior das hipóteses, o projeto apenas mudaria o local onde o resíduo seria depositado. Na melhor delas, entregaria ao Golfo algo que o ambiente já não conseguia produzir sozinho em quantidade suficiente, uma superfície dura onde a vida pudesse se fixar. E é aqui que a história começa a ficar surpreendente. Nem mesmo os cientistas que elaboraram o programa acreditavam que os resultados apareceriam tão rapidamente. Quando as primeiras equipes de monitoramento retornaram aos locais de despejo, cerca de 18 meses depois das primeiras operações, elas estavam preparadas para encontrar o pior. Os pesquisadores imaginavam montes de conchas cobertos por lama e sedimento. Talvez encontrassem alguns organismos oportunistas espalhados pelo local. Depois disso, esperavam enfrentar uma longa espera até que qualquer coisa parecida com um recife começasse a aparecer. Mas o que encontraram era tão inesperado que a doutora Krimsky, especialista em habitats de moluscos da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, teria interrompido uma reunião de equipe ao perceber o que os dados mostravam.
A vida estava ocupando os montes de conchas. E isso não estava acontecendo depois de 2 ou 3 anos, como geralmente se esperava em projetos de recifes artificiais. Estava acontecendo em questão de meses. Grupos inteiros de organismos marinhos começaram a se estabelecer em uma velocidade que parecia não ter comparação com outros registros científicos. As conchas não estavam paradas no fundo como simples entulho. Elas estavam agindo como gatilhos biológicos. E ninguém conseguia explicar completamente por que o processo era tão rápido. Mas o elemento mais importante ainda não estava visível. Para entender por que a transformação avançava em uma velocidade tão grande, era necessário observar algo tão pequeno que praticamente não podia ser visto a olho nu. A resposta não estava nos peixes, não estava nas ostras adultas, também não estava em nenhuma criatura que um mergulhador pudesse fotografar com facilidade. O processo decisivo estava acontecendo em uma escala microscópica, e o que ocorria nesse nível era ainda mais estranho do que os pesquisadores imaginavam. Número 2. A fase invisível e os micro-organismos que reconstruíram o ecossistema. Os primeiros colonizadores não eram os peixes, também não eram as ostras. As bactérias ocuparam essa posição. Poucos dias depois de as conchas chegarem ao fundo do mar, bactérias microscópicas começaram a se espalhar sobre as superfícies formadas por carbonato de cálcio. Esses micro-organismos criaram películas finas conhecidas como biofilmes. Eram camadas vivas e organizadas que transformavam uma concha morta em um microhabitat funcional. Não se tratava de manchas aleatórias de bactérias espalhadas sem organização. Aquelas colônias formavam uma espécie de base biológica para tudo o que surgiria depois. Era como preparar uma fundação antes de levantar a primeira parede de uma construção. Quem estivesse na superfície do mar jamais perceberia que isso estava acontecendo, mas havia um detalhe ainda mais impressionante. As próprias conchas estavam alterando a química ao redor delas. Conchas de ostras são formadas principalmente por carbonato de cálcio, incluindo minerais que podem se dissolver lentamente em contato com a água do mar. À medida que parte desse material liberava íons de cálcio, pequenas zonas mais alcalinas se formavam ao redor das conchas. Essas alterações químicas locais criavam exatamente o tipo de ambiente de que organismos calcificadores precisavam. Cracas, vermes tubícolas e ostras jovens encontravam ali condições favoráveis para se fixar e crescer. As conchas não ofereciam apenas um lugar onde esses seres poderiam se prender. Elas ajudavam a formar as condições químicas necessárias para a própria colonização. O material, portanto, não era completamente passivo. Ele influenciava o ambiente ao redor de uma forma que favorecia a chegada de novos organismos. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas está no centro de toda a história. Uma placa de concreto pode oferecer uma superfície dura. Um casco de aço afundado também pode servir como abrigo. Mas esses materiais não necessariamente modificam a água da mesma maneira. As conchas ofereciam duas coisas ao mesmo tempo. Elas forneciam estrutura física e também criavam microcondições químicas que favoreciam certos organismos. Essa combinação ajudou a diferenciar aqueles montes de conchas de outras estruturas artificiais já colocadas no fundo do oceano. Algumas semanas depois, diatomáceas e microalgas começaram a ocupar os biofilmes. Esses organismos criaram a base de uma cadeia alimentar simples. Depois, chegaram pequenos crustáceos e larvas de moluscos. Esses animais, por sua vez, atraíram os primeiros peixes jovens. Cada etapa alimentava e sustentava a seguinte. O processo funcionava como um ciclo de reforço contínuo, montado silenciosamente a partir de restos que antes seriam tratados apenas como lixo de restaurantes. Uma camada de vida criava as condições necessárias para a próxima. Depois vinha outra, e mais outra. Tudo se organizava sem a necessidade de uma intervenção constante. E isso revela um ponto essencial.
Um fundo marinho coberto apenas por areia tem dificuldade para iniciar esse tipo de processo. A areia oferece pouca estabilidade para organismos que precisam se fixar. Ela não produz as mesmas zonas químicas. Também não cria profundidade, fendas ou complexidade estrutural. O fundo macio do Golfo estava biologicamente travado. Não porque a vida não pudesse existir naquela região, mas porque faltava um ponto inicial adequado. As conchas quebraram esse bloqueio. Elas entregaram ao sistema exatamente o elemento que estava faltando. Depois disso, o próprio ecossistema começou a realizar o restante do trabalho. Ao final dos primeiros 6 meses, muitas das superfícies já estavam cobertas por biofilmes e microalgas em diferentes camadas. Para alguém que passasse pelo local, os depósitos ainda poderiam parecer um fracasso. Seriam apenas montes sem graça no fundo do mar. Nada espetacular, nada que parecesse merecer uma manchete. Mas as amostras de água e os núcleos de sedimento coletados pela equipe da doutora Krimsky contavam uma história completamente diferente. Em menos tempo do que um recife artificial convencional, normalmente levaria para apresentar os primeiros sinais biológicos. Os depósitos de conchas já sustentavam um ecossistema microscópico completo. A diferença entre o que os olhos conseguiam perceber e o que os dados revelavam era enorme. A fase invisível funcionava como um andaime escondido, sem as bactérias, sem as alterações químicas geradas pelo carbonato de cálcio, sem o biofilme e sem os primeiros animais que se alimentavam dele, não existiria recife. Existiriam apenas cálcio, sedimento e areia. Tudo o que apareceria mais tarde, incluindo peixes, polvos e tartarugas marinhas, dependeria dessa base invisível. O andaime biológico estava montado, e o que veio depois fez muitos cientistas reconsiderarem o que acreditavam saber sobre a formação de recifes. Número 3. O retorno dos verdadeiros construtores do recife. Ostras precisam de superfícies duras para sobreviver. Essa única exigência ecológica vinha sufocando silenciosamente a costa do Golfo da Flórida havia décadas. As larvas de ostras flutuam com as correntes enquanto procuram um substrato adequado. Elas possuem uma janela de tempo relativamente curta para encontrar uma superfície firme e se fixar. Caso percam essa oportunidade e caiam sobre areia macia, muitas acabam morrendo. Em um sistema saudável, o substrato é formado pelas conchas acumuladas de gerações anteriores. Durante séculos, ostras mortas se empilham e formam uma plataforma dura, elevada e complexa. Essa plataforma filtra a água, ajuda a conter a erosão e pode servir de abrigo para centenas de espécies diferentes. Em outras palavras, o recife é construído pelo próprio recife. Cada geração deixa para a próxima o material de que ela precisa. Mas muitos recifes naturais da Flórida haviam sofrido destruição ou profunda degradação. A pesca excessiva, a poluição e o desenvolvimento costeiro desmontaram uma rede que no passado ocupava grandes extensões do litoral. Quando as antigas plataformas de conchas sofreram remoção, dragagem, escavação ou soterramento, o ciclo perdeu sua base. No começo dos anos 2000, larvas de ostras continuavam passando pelas águas, mas quase não encontravam locais adequados onde pudessem se fixar. Sem substrato, não havia assentamento. Sem assentamento, não surgiam novas ostras. Sem novas ostras, não existiam novas conchas para a geração seguinte. O ciclo havia sido quebrado, e o Golfo não conseguia restaurá-lo sozinho. Caso nada acontecesse, o sistema praticamente não tinha um caminho natural de volta. Os depósitos de conchas eliminaram esse obstáculo quase imediatamente. Cada monte funcionava como uma grande área de pouso para as larvas, e a escolha dos locais ocorreu de maneira que as correntes do Golfo pudessem transportar os organismos diretamente até eles. De repente, larvas que antes morreriam em águas abertas encontraram um lugar onde poderiam se instalar. Durante o primeiro ano, o pesquisador Bill Pine
ligado ao laboratório marinho da Universidade da Flórida, registrou ostras jovens se prendendo às conchas em números muito superiores aos previstos. As larvas encontravam superfície, fixavam-se e começavam a crescer. O ciclo interrompido finalmente possuía uma base novamente. No segundo ano, muitas daquelas ostras jovens já haviam se tornado adultas capazes de se reproduzir. Elas começaram a liberar novas larvas. Essas larvas se fixaram no próprio recife em formação. Assim, uma segunda geração passou a crescer sobre a estrutura inicial. Esse momento marcou a interrupção da dependência principal da ação humana e o início do funcionamento do projeto como um processo natural. As pessoas haviam preparado as condições iniciais. Elas recolheram as conchas, escolheram os locais, transportaram o material e despejaram tudo no fundo. Depois disso, a natureza assumiu o controle. Não era necessário adicionar novos organismos o tempo inteiro. As próprias ostras começaram a realizar o trabalho. Por volta do terceiro ano, levantamentos registravam uma média de aproximadamente 847 ostras por metro cúbico de conchas depositadas. Nas áreas próximas, onde o fundo continuava macio e sem substrato, praticamente não havia ostras. Essa comparação resume toda a história. Era a mesma água, as mesmas correntes, as mesmas larvas passando pela região. A única grande diferença era a presença de uma superfície dura, e os recifes não permaneceram limitados aos pontos originais onde as conchas haviam sido lançadas. As ostras cresciam, depois morriam. Suas conchas permaneciam no local. Essas novas conchas forneciam substrato para a geração seguinte. O crescimento acontecia para cima e também para os lados. O recife começava a construir a si mesmo, exatamente como um recife natural fazia antes da destruição de muitos deles. Então aconteceu algo que mudou completamente a discussão pública sobre o programa. O capitão de pesca Mike Lenz esteve entre os maiores opositores da iniciativa desde o início. Ele chegou a se manifestar contra o projeto. Alertou que as conchas poderiam destruir os pontos de pesca utilizados por sua família durante 3 gerações. Ele não era um crítico distante da realidade local. Era alguém que carregava décadas de experiência familiar naquelas águas. Tudo o que ele conhecia sobre o Golfo lhe dizia que o plano daria errado. No ano de 2013, Lenz estava em seu barco sobre uma das áreas onde os recifes já haviam se estabelecido. Ele observou um enorme cardume de peixes vermelhos concentrado ao redor de um monte de conchas. Nesse momento, disse algo que nunca imaginou dizer. Ele admitiu que estava errado. Segundo Lenz, ele jamais havia visto tantos peixes reunidos daquela maneira em 25 anos navegando naquela região. A mudança de opinião daquele capitão representou muito mais do que uma simples declaração individual. Esse momento marcou o início de uma narrativa comum entre as evidências científicas e a experiência prática dos pescadores. Os dados mostravam uma recuperação, e as pessoas que trabalhavam diariamente no mar também conseguiam enxergar essa transformação, mas os peixes eram apenas o começo. Número 4. Quando os peixes chegaram, todo o sistema mudou. Peixes de Recife não precisam receber um convite. Assim que surge uma estrutura complexa em uma área antes plana e sem abrigo, eles a encontram. Um fundo coberto apenas por areia oferece muito pouco. Não há proteção. Não há pontos adequados para emboscada. Não há grande quantidade de superfícies onde alimento possa se acumular. Um recife oferece tudo isso ao mesmo tempo. Cerca de 2 anos depois de os recifes começarem a se consolidar, levantamentos de peixes realizados perto de Cedar Key trouxeram resultados tão intensos que a equipe do Dr. Pine precisou revisar os próprios métodos. Os números pareciam fortes demais para serem verdadeiros. A biomassa de peixes ao redor dos recifes havia aumentado em mais de 340% quando comparada às áreas de controle. A diversidade de espécies havia crescido cerca de 280%.
E não se tratava apenas de peixes adultos que abandonavam outros lugares e se concentravam nas conchas. Muitos eram animais jovens sobrevivendo em um habitat que antes praticamente não existia. Os recifes não estavam apenas reunindo vida, eles estavam criando condições para que mais vida sobrevivesse. Essa diferença é fundamental e ela voltará a aparecer mais adiante. Os peixes vermelhos estiveram entre os primeiros a chegar. Eles usavam a estrutura formada pelas conchas como abrigo e área de alimentação. Depois, apareceram os sargos de dente, que se alimentavam dos invertebrados presos às superfícies duras. Linguados ocupavam as bordas, permanecendo imóveis onde o recife encontrava o fundo aberto. Róbalos começaram a aparecer em quantidades que não eram vistas havia anos. Cada espécie ocupava um espaço diferente dentro do habitat. Cada novo nicho preenchido tornava o sistema mais rico. Mike Lenz também não era o único capitão a mudar de posição. Operadores de barcos de pesca em toda a região de Cedar Key começaram a pedir formalmente que a comissão criasse novos recifes perto de áreas populares de pesca. Era a mesma comissão contra a qual muitos deles haviam protestado 6 anos antes. Pessoas que compareceram a reuniões públicas para tentar impedir o projeto agora estavam solicitando sua expansão. Hotéis, lojas de iscas e restaurantes à beira-mar começaram a registrar aumentos de receita ligados ao crescimento da atividade pesqueira ao redor dos recifes. O que havia sido apresentado inicialmente como conservação ambiental também começou a produzir efeitos econômicos, e a cascata ecológica continuou subindo. Polvos passaram a ocupar as fendas mais profundas dos recifes. Eles transformavam buracos, espaços entre as conchas e pequenas saliências em abrigos. Tartarugas marinhas voltaram a procurar alimento na região. Observações registraram golfinhos caçando de maneira organizada ao longo das bordas dos recifes. Eles aproveitavam a grande concentração de peixes da mesma forma que qualquer predador explora uma fonte confiável de alimento. Cada novo animal que chegava fortalecia as relações ecológicas que existiam abaixo dele. O sistema ficava mais complexo, mais estável e mais resistente a cada estação. É assim que um ecossistema em recuperação realmente se parece. Não é apenas uma espécie retornando, é uma camada depois da outra, cada uma sustentada pelas anteriores. O que tornava esse fenômeno ecologicamente importante não era apenas a quantidade de peixes. Era o tipo de aumento que os dados pareciam mostrar. A equipe do Dr. Pine tentou separar 2 fenômenos diferentes: concentração de peixes e produção de peixes. A diferença entre eles pode ser a diferença entre uma simples ilusão visual e uma recuperação verdadeira. Recifes artificiais feitos de concreto ou cascos de navios afundados são conhecidos por concentrar animais que já viviam em uma região. Esses peixes apenas mudam de lugar e se reúnem ao redor de uma nova estrutura. Quando um navio é afundado, muitos animais podem se concentrar ali. Isso produz imagens impressionantes, mas não significa necessariamente que o número total de peixes aumentou. Pode significar apenas que uma população existente passou a se reunir em um ponto específico. Os recifes de Cedar Key pareciam apresentar algo diferente. A quantidade de peixes jovens nascidos naquela região e sobrevivendo até fases mais avançadas da vida era uma das principais responsáveis pelo aumento observado. Os recifes não eram apenas locais onde peixes adultos se encontravam. Eles ofereciam condições de sobrevivência que antes não existiam. Permitiam que animais jovens chegassem à maturidade em áreas onde provavelmente morreriam. Isso alterou profundamente a forma como os gestores de pesca da Flórida começaram a enxergar o futuro do programa. Não se tratava de uma maneira criativa de mudar peixes de lugar. Tratava-se de uma possível ferramenta para ajudar a produzir populações maiores. Mas os peixes representavam apenas uma parte da transformação. Outra mudança estava acontecendo na própria água, e seus efeitos alcançariam regiões muito além dos recifes. Número 5.
as máquinas naturais que limpavam bilhões de litros de água. Uma única ostra adulta pode filtrar dezenas de litros de água do mar por dia. Isoladamente, esse número parece apenas uma curiosidade, mas quando ele é multiplicado por centenas de milhares de ostras vivendo nos recifes restaurados, o resultado se torna impressionante. Sistemas inteiros de recifes começaram a processar volumes enormes de água diariamente. As ostras retiravam partículas suspensas, capturavam parte do excesso de nutrientes, reduziam a quantidade de certos micro-organismos e filtravam materiais transportados pelo escoamento agrícola e urbano. Tudo isso acontecia sem máquinas, sem eletricidade e sem o custo de manutenção de uma estação industrial. A natureza havia montado uma enorme estrutura de tratamento de água utilizando resíduos descartados por restaurantes. E essa estrutura funcionava sozinha. A costa do Golfo enfrenta há muito tempo problemas causados pelo escoamento de nutrientes. Nitrogênio e fósforo provenientes de áreas agrícolas e urbanas chegam continuamente às águas costeiras. Esses nutrientes podem alimentar florações de algas prejudiciais. As algas deixam a água turva, reduzem o oxigênio, prejudicam a vida marinha e, em alguns casos, contribuem para grandes mortandades de peixes. Durante décadas, essas florações se tornaram um dos símbolos da degradação de partes do Golfo. Era um problema conhecido, mas não havia uma solução simples ou barata. Os recifes de ostras começaram a agir diretamente sobre parte da causa. Ao filtrar a água, as ostras retiravam materiais e nutrientes que poderiam alimentar as florações. Com o passar dos anos, a transparência da água ao redor de alguns recifes começou a melhorar. Os níveis de oxigênio dissolvido também apresentaram mudanças. As concentrações de nutrientes diminuíram em determinadas áreas, e os benefícios não permaneciam presos aos limites exatos dos recifes. Eles se espalhavam pelas águas ao redor. A limpeza começava nas conchas, mas seus efeitos alcançavam uma área cada vez maior do fundo marinho. Uma água mais clara permite que a luz solar alcance maiores profundidades. As pradarias de ervas marinhas, que servem de habitat para peixes jovens, peixes-boi e tartarugas, dependem dessa luz. Quando a água fica turva, a luz não chega até as plantas e, sem luz suficiente, elas morrem. À medida que os recifes ajudavam a limpar a água, as ervas marinhas começaram a retornar a regiões onde haviam desaparecido, e então surgiu um segundo ciclo de reforço. As ervas estabilizavam o sedimento. Isso reduzia a quantidade de partículas suspensas. Com menos partículas, a água ficava ainda mais clara, mais luz chegava ao fundo, e novas áreas de vegetação conseguiam crescer. Uma recuperação acionava outra. Os efeitos se espalhavam por todo o sistema costeiro. Pesquisadores estimaram que apenas o serviço de filtração realizado pelas ostras associadas às 500 mil toneladas de conchas depositadas entre 2007 e 2024 poderia representar um valor equivalente a dezenas de milhões de dólares. Para alcançar o mesmo resultado com equipamentos mecânicos, seria necessária uma infraestrutura extraordinária. Construir uma estação capaz de processar tamanho volume de água custaria uma fortuna. Manter essa instalação funcionando ano após ano custaria ainda mais. Os recifes realizavam parte desse trabalho sem cobrar nada, e a capacidade de filtração aumentava à medida que novas ostras cresciam. Os resultados não ficaram restritos à Flórida. As notícias sobre Cedar Key começaram a circular entre gestores costeiros de outros estados. O Alabama lançou seu próprio programa de reciclagem de conchas por volta de 2015. Depois apareceram iniciativas no Mississippi. A Louisiana também iniciou esforços de construção de recifes em grande escala. Em Nova York, o projeto conhecido como Billion Oyster Project utilizou princípios semelhantes em uma das áreas portuárias urbanas mais modificadas da América do Norte.
Isso indicava que o modelo não estava limitado às águas quentes e rasas do Golfo. A ideia começou a se espalhar porque, em diferentes regiões, os resultados pareciam promissores. Com o tempo, pesquisadores passaram a usar cada vez mais uma expressão para descrever esse tipo de estratégia: design ambiental circular. O conceito é simples. Materiais considerados resíduos podem ser reaproveitados como infraestrutura ecológica. Conchas de ostras, fragmentos de coral, pedras calcárias, detritos minerais. Esses elementos podem deixar de ser vistos apenas como lixo e passar a desempenhar uma função ambiental, não como uma solução improvisada, não como uma desculpa para descartar resíduos, mas como uma estratégia planejada, capaz de produzir resultados mensuráveis. O projeto da Flórida não havia apenas restaurado partes de um recife. Ele ajudou a demonstrar uma filosofia que começou a influenciar a engenharia de conservação em zonas costeiras degradadas. O interesse internacional também cresceu. Engenheiros costeiros começaram a observar o modelo da Flórida em busca de soluções baseadas na natureza. Durante muito tempo, problemas costeiros eram enfrentados quase exclusivamente com concreto e aço. Recifes artificiais tradicionais, como navios afundados e blocos de concreto, possuem uma limitação frequente. Eles podem concentrar peixes sem restaurar completamente os ciclos biológicos responsáveis pela produção de novos organismos, pela filtração e pela criação contínua de habitat. É possível colocar centenas de estruturas de concreto no fundo do mar sem necessariamente reativar todos os processos que fazem um recife funcionar como um sistema vivo. Os recifes de conchas de ostras eram diferentes. Eles ofereciam estrutura, mas também reiniciavam ciclos biológicos que haviam sofrido interrupção por décadas de atividade humana. Depois de iniciados, esses ciclos continuavam funcionando sem exigir investimentos constantes. Ainda assim, faltava um teste que ninguém havia planejado. Ele surgiria sem aviso e mostraria se os recifes eram realmente capazes de resistir a uma força extrema. Número 6. O teste do furacão que ninguém preparou. Em setembro de 2017, o furacão Irma atingiu a região como uma tempestade de categoria 4. Os ventos ultrapassaram 240 km por hora em algumas áreas. A elevação do nível do mar mostrou-se devastadora. As ondas atingiram a costa do Golfo com força suficiente para arrancar areia de praias e modificar trechos inteiros do litoral em poucas horas. Comunidades próximas de Cedar Key se prepararam para o tipo de destruição que furacões desse porte costumam causar. Os recifes não haviam sido construídos como uma defesa contra tempestades, mas o furacão acabaria testando essa função. Quando as equipes de avaliação começaram a percorrer a região depois da passagem de Irma, encontraram algo que alterou completamente a discussão. Trechos de litoral protegidos pelos recifes restaurados haviam sofrido menos erosão do que áreas vizinhas sem proteção. Em média, a erosão teria sido reduzida em cerca de 30% quando comparada às faixas de areia próximas. A diferença podia ser observada a partir de um barco. Um trecho aparecia severamente desgastado. Logo ao lado, outro segmento localizado atrás de um recife permanecia relativamente preservado. Os recifes funcionaram como redutores naturais da energia das ondas. Sua estrutura densa, irregular e tridimensional absorvia e espalhava parte da força antes que ela atingisse a costa. Eram camadas de ostras vivas sobre camadas de conchas. Uma superfície áspera, cheia de espaços, cheia de bordas, cheia de obstáculos. Uma onda que se desloca sobre uma superfície lisa tende a preservar mais de sua energia. Quando encontra um recife irregular e poroso, parte dessa energia se perde por causa do atrito, da turbulência e das inúmeras pequenas barreiras existentes na estrutura. Não havia uma pista lisa para as ondas avançarem. Havia resistência,
e essa resistência reduzia a altura e a força das ondas antes que elas alcançassem a terra. Engenheiros estimaram que os recifes podem ter evitado aproximadamente 3 milhões de dólares em danos a propriedades costeiras durante o furacão Irma. O custo total de cerca de 15 anos do programa de restauração havia sido estimado em aproximadamente 5 milhões de dólares. Em uma única tempestade, um evento que não fazia parte do plano inicial, os recifes quase devolveram todo o investimento por meio dos danos evitados. E, ao contrário de um muro de contenção, eles não haviam exigido grandes gastos de manutenção durante os anos anteriores. Mas havia outra vantagem que estruturas convencionais não conseguem reproduzir. Muros de contenção racham, pedras deslocam-se, o aço sofre corrosão, o concreto se desgasta. Praticamente toda estrutura costeira começa a perder eficiência a partir do momento em que é instalada. Os recifes de ostras, por outro lado, podem se reparar biologicamente. Quando uma tempestade quebra parte da estrutura, novas superfícies ficam expostas. Larvas podem se fixar nessas áreas. Novas ostras começam a crescer. Cada geração adiciona altura e complexidade. Em vez de necessariamente ficar mais fraca depois de cada tempestade, a barreira viva pode se recuperar e continuar crescendo. Um muro costuma estar em sua melhor condição no primeiro dia. Depois disso, inicia um lento processo de deterioração. Um recife, em contraste, começa pequeno e pode melhorar durante anos. Engenheiros costeiros e formuladores de políticas que antes tratavam a restauração de ostras como um projeto ambiental secundário começaram a enxergar a iniciativa de outra forma. O que havia começado como um programa polêmico de reaproveitamento de resíduos tornou-se um dos sistemas naturais de defesa costeira mais econômicos já observados na região do Golfo. Os dados obtidos depois do furacão estimularam uma revisão mais ampla das estratégias costeiras. Durante décadas, a resposta padrão para a erosão havia sido a engenharia pesada, muros, barreiras de concreto, grandes estruturas de pedra. Essas soluções custam caro, exigem manutenção e podem falhar justamente durante os eventos extremos para os quais receberam construção. Os recifes apresentavam uma lógica diferente. Em vez de tentar substituir a natureza com concreto, seria possível permitir que a biologia realizasse parte do trabalho estrutural. Organismos que modificam ambientes costeiros há milhões de anos poderiam continuar fazendo aquilo para o qual evoluíram, e fariam isso sem exigir manutenção mecânica constante. A diferença de custo também era enorme. A proteção tradicional de uma linha costeira pode custar centenas de milhares ou até milhões de dólares por quilômetro. O programa de Cedar Key entregou proteção significativa por uma fração desse valor, e essa proteção melhorava à medida que os recifes cresciam. Uma abordagem consome orçamento continuamente, a outra pode se valorizar com o passar do tempo, e a parte mais extraordinária ainda estava acontecendo. Número 7. As estruturas vivas que se recusaram a permanecer no mesmo lugar. No início da década de 2020, os recifes da Flórida já haviam realizado algo que poucas estruturas artificiais da região conseguiram. Eles cresceram além da área original, e esse crescimento era grande o suficiente para ser medido. Os locais mais antigos praticamente dobraram de tamanho desde os primeiros depósitos. Os recifes avançaram em várias direções a partir dos montes iniciais. E tudo isso aconteceu sem a colocação contínua de novas conchas por seres humanos. Ninguém precisou despejar material adicional naqueles pontos. Os recifes cresceram da mesma forma que uma floresta se expande depois que as primeiras árvores conseguem se estabelecer. O motor desse crescimento era o ciclo reprodutivo das próprias ostras. Cada geração se fixava sobre a estrutura existente. Depois, crescia, reproduzia-se, morria e deixava novas conchas para a geração seguinte. O recife crescia para cima e também avançava lateralmente.
Geração após geração, o sistema construía a própria expansão. Um recife vivo funciona como uma máquina biológica capaz de produzir mais recife. A complexidade estrutural aumentou muito ao longo de aproximadamente 15 anos. No começo, os depósitos eram apenas montes irregulares de cálcio. Eram estruturas simples, quase nada além de pilhas de conchas soltas. Com o tempo, os recifes vivos se tornaram arquitetonicamente complexos. Surgiram elevações, espaços entre grupos densos de ostras, pequenas saliências, fendas, superfícies encaixadas umas nas outras. Tudo isso formava dezenas de microhabitats. Caranguejos, polvos, estrelas do mar e peixes jovens exploravam diferentes partes da estrutura ao mesmo tempo. Cada espécie encontrava sua própria região dentro do conjunto. Aquilo já não era apenas um substrato, era um ecossistema completo. Pesquisadores também começaram a encontrar indícios de que recifes densos podem armazenar carbono orgânico nas conchas e nos sedimentos ao redor. Esse processo pode aprisionar parte do carbono que, de outra forma, permaneceria circulando no ambiente. Era um benefício que não estava entre os objetivos iniciais do projeto. Mesmo assim, começou a aparecer nos dados. A restauração de ostras passou a ser incluída em discussões sobre adaptação climática, não apenas por causa da recuperação de habitat, não apenas pela defesa costeira, mas também pelo possível papel no armazenamento de carbono. O argumento ecológico havia se transformado também em um argumento climático. Tudo isso começou com pilhas de restos de restaurantes. Os índices de biodiversidade nos locais mais maduros começaram a se aproximar dos valores encontrados em recifes naturais de calcário bem preservados. Esses recifes são considerados referências ecológicas. São estruturas que a natureza pode levar períodos imensos para formar. Tartarugas marinhas ameaçadas voltaram a aparecer. Golfinhos caçavam nas bordas. Peixes se concentravam e se reproduziam ao redor das estruturas. O golfo começava a se reconstruir ao redor das ostras. E as ostras reconstruíam seus próprios recifes usando os recursos oferecidos pelo golfo. Os dois elementos haviam se transformado em um único sistema. Cada um alimentava o outro. Os recifes não apenas recebiam animais que já existiam, eles criavam novas oportunidades de sobrevivência continuamente, estação após estação, sem assistência permanente. A trajetória de longo prazo apontava para algo que cientistas da restauração raramente afirmam com confiança: um sistema autossustentável. Um ecossistema que não precisa mais de gerenciamento humano constante. As conchas lançadas no ano de 2007 deram início a um ciclo que agora poderia continuar por conta própria. As pessoas que iniciaram o projeto poderiam se afastar, e o processo continuaria. Cada ostra que nascia e morria deixava substrato para a seguinte. Cada geração ampliava o tamanho do recife. Cada expansão criava mais habitat, filtrava mais água, protegia uma área maior da costa e sustentava mais espécies. Todas as partes do ciclo fortaleciam umas às outras. A intervenção humana havia terminado. O ecossistema não. Ele continuava funcionando graças ao próprio impulso biológico. Os dados sugeriam que esse processo poderia seguir por décadas, talvez por séculos. Essa possibilidade parecia absurda no ano de 2007. Naquela época, críticos chamavam o programa de descarte irresponsável. Até os cientistas estavam preparados para um fracasso. No início da década de 2020, porém, o resultado podia ser medido nos levantamentos. Também podia ser observado do convés de qualquer barco que passasse sobre as áreas restauradas. Agora fica a pergunta: todos os litorais do planeta deveriam tentar algo semelhante? Ou ainda existe algum detalhe importante que o Golfo está prestes a revelar? 500 mil de toneladas de conchas de ostras receberam descarte. Elas receberam tratamento como resíduos.
O transporte ocorreu em barcaças, e o lançamento ocorreu no Golfo sem garantia de que produziriam qualquer resultado positivo. Mesmo assim, veja o que se formou: um ecossistema vivo, um berçário para peixes, uma estrutura de filtragem, uma proteção contra ondas, um habitat que continua se expandindo. Tudo isso surgiu de um material que antes seria enterrado em aterros sanitários. As conchas pareciam o fim de um ciclo, mas no fundo do Golfo tornaram-se o começo de outro.